Boa noite, irmãos. Boa noite. Estamos no 24 de março de 2024, com a segunda mensagem relacionada com adultério, as consequências catastróficas do adultério e os correlatos ao adultério, porque o divórcio geralmente leva para recasamento, e recasamento foi conceituado biblicamente como adultério. Eu quero começar terminando alguma coisa no conceito lá de fatos sobre o casamento, o adultério, e porque o casamento é bendito e o adultério é maldito aos olhos de Deus. Antes de entrar nessa mensagem 2, na mensagem 1 que foi aqui, o adultério e seus catastróficos efeitos sobre a família e tudo mais, nós vimos que há 3 bombas a destruir o casamento. Destruindo o casamento, destrói a família, destruindo a família, destrói a nação, destruindo a nação, destrói o mundo. Então, a bomba do adultério gera uma segunda bomba, o divórcio, que por sua vez gera uma terceira bomba, os recasamentos. E nós vimos as influências que levam as pessoas a apostarem cegamente, pois a Bíblia nos mostrou que o adultério é insano. O adulto, ele não pensa, não reflete que o adultério vai destruir tudo que ele tem. A Bíblia diz que vai se arruinar, que não tem juízo quem faz sexo fora do casamento. Eu lembro que o meu pai, mesmo antes de se converter, a minha mãe já era crente, nós nos convertemos, e meu pai observou os amigos dele, que eram funcionários do B9, ganhavam muito bem. E então meu pai observou que os colegas dele, que tinham outras mulheres fora do casamento, todos eles acabavam por perder a saúde, por perder todos os bens, por perder a família, perder tudo. Aqui que a Bíblia diz, termina em ruim. Mas por que o adultério, o divórcio, os recasamentos são tão catastróficos e as pessoas continuam fazendo assim? Por quê? Porque as pessoas não refletem. E, por incrível que pareça, essa série de mensagem, ela foi um pedido de uma ajuda de um irmão cujo colega descobriu que a esposa dele estava adulterando de forma grosseira, até fazendo vídeos de nudismo, de pornografia, com o amante dela no celular, e ele descobriu. Então ele disse: pastor, como se lida com isso? Como é que se lida com o adultério? E o amigo dele já está dando entrada no divórcio. A coisa tem se tornado tão terrível, uma bola de neve crescendo, que em alguns lugares já tem mais divórcios do que recasamentos. Tem mais divórcios do que casamentos. A coisa está tão catastrófica que a sociedade, especialmente a sociedade cristã, voltou a debater as consequências do adultério. Se o divórcio realmente é uma boa solução para os problemas conjugais e os próprios recasamentos. Tem igrejas que estão cheias de pessoas divorciadas, recasadas, inclusive pastores. Agora, por que isso? Na mensagem número 1, nós vimos, em Atos 12:32, que uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará um sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Então, nós vimos que as influências que levam as pessoas a, sem pensar, refletir, adulterarem, se divorciarem e recasarem,
tem a ver com a apropriação de Satanás para destruir a raça humana. E ele faz isso através de filosofias mundanas, pagãs, que criam uma cosmovisão ou uma visão da vida baseada em uma educação programada para não ver nada de errado com o que está errado. Há uma completa inversão de valores na pós-modernidade. Eles dizem que não tem mais verdade, cada um faz a sua verdade, cada um deve determinar para si o que é certo, e então eles estão invertendo a realidade. É como o Joaquim, meu querido Joaquim que está aqui. Se agora botasse o peixe fora do aquário e o gato dentro do aquário, normal, o novo normal seria isso: criar gatos em aquários e peixes fora do aquário. Dá certo, Joaquim? O normal hoje é fazer um poste mijar no cachorro, não o cachorro mijar no poste. Dá certo? Então a aberração de hoje é inverter de forma irracional as coisas. Tem até uma turma aí que está defendendo juridicamente o direito de ser cachorro. Se veste como cachorro, coloca orelhas como cachorro. É impressionante. Então, nessa parte 1 que eu fiquei devendo para vocês, porque é que Deus diz que Ele abomina o adultério, odeia o divórcio, porque Deus diz que o casamento é a coisa, a instituição mais honrosa aos olhos de Deus. Portanto, tudo que leva a, como está mostrando aqui, atacar o casamento, por tabela, ataca a família, ataca a nação e o mundo, coloca o mundo em um caos, o faz entrar em colapso, em demolição. Deus diz em Hebreus 13:1: venerado entre todos ou todas as coisas e instituição o matrimônio, o casamento e o leito sem mácula, o leito sem contaminação, ou seja, o leito sem adultério. Porém, aos fornicadores, os que fazem sexo fora do casamento, viu vocês, meninos? Quem fica transando com a namoradinha, quem fica ficando, né? Vai lá para a balada e arrasta a menina para debaixo do pé de juazeiro e depois vai ter filho de moita, né? Vai falar de filho de moita. Eu lembro, há mais de 40 anos atrás, no colegial, meus colegas diziam que lá na nossa cidade do interior, eles iam para o clube 10 horas e cantavam e dançavam até a meia-noite, e depois da meia-noite desaparecia todo mundo. Cada casal ia para um carro, ia para um beco escuro. Isso se chama fornicação. E Deus diz aqui: aos fornicários e os adúlteros, aqueles que são casados e procuram outra pessoa além do seu parceiro, Deus diz aqui: Deus o julgará. Deus vai atrás. Deus diz mais que esses fornicários e adúlteros, as pessoas imorais, eles são como um boi que vai para o matador. Eles têm um machado em cima da sua cabeça. E você acha de ter a sensação de ter um machado debaixo da sua cabeça, Joaquim? Alessandro? Pois a Bíblia diz que os fornicadores, você se acha muito esperto, está pegando a menininha, né? Deus diz, ó, tem um machado. E o que é que acontece com o machado em cima da cabeça do boi? Ele termina todo cortado. Todo cortado. Então, e muita gente, não, pastor, mas nós somos homens, nós estamos em outro tempo, a carne é fraca. Adultério não é coisa tão grave, é apenas uma fraqueza do ser humano. Veja bem, adultério é pecado gravíssimo e não um caso. Eu só estou tendo um caso com essa pessoa. Adultério não é caso, não é fraqueza. É pecado que decorre da natureza pecaminosa e rebelde do homem.
é pecado porque Deus diz que é pecado. O próprio pensamento cobiçoso fora do casamento é pecado. E o adultério comete uma injustiça contra Deus. É como se Deus não tivesse dado aquilo que você precisa. Deus deu o óbito para Kátia. Se Kátia procurar outro homem, ela está dizendo que Deus não deu o que ela precisava. E cada mulher, com seu homem, ela tem tudo o que ela precisa. Ou o Washington dissesse que Kátia procurar só para a mulher, porque Kátia não é suficiente. Então, o adultério é uma acusação para Deus, é uma injustiça contra Deus, é uma injustiça contra o cônjuge, a pessoa que se casou, é uma injustiça com os filhos. Eu lembro de um cidadão que ele vivia cometendo adultério fora do casamento, passou AIDS para a esposa pegou AIDS, a esposa estava grávida, passou para a filhinha, e nota aí o efeito dominó. O adultério é justiça contra a família e toda a sociedade. Desafia Deus, porque o plano de Deus é um homem e uma mulher para a vida inteira, para o resto da vida. O adultério é um pecado contra o corpo, contra a alma e contra o espírito, contra Deus e a sociedade. O adultério tem consequências funestas, tipo lares desfeitos, gravidez indesejada, esses filhos da gravidez não desejada, esses filhos de moita, né? Esses filhos lá do Cabana Clube, que era o clube da minha cidade, que iam dançar até meia-noite. Depois de meia-noite, nessa época não tinha nem motel. Quem tinha carro fazia dentro do carro, quem não tinha fazia no beco escuro. E essas crianças vão para onde? Essas crianças, uma boa parte, vão para o matadouro, são abortadas. Naquela época a mãe tomava uma garrafada, uma bebida tão amarga que ela expulsava a criança. A criança morria envenenada da forma mais terrível. Hoje não. Tem várias formas de se assassinar a criança através do aborto. Como eu falei, gera doenças sexualmente transmissíveis, como a AIDS, a sífilis. Crianças nascem cegas, surdas, crianças nascem retardadas, excepcionais por conta da sífilis, a doença venera, a doença do cabaré, por assim dizer. Ou seja, o adultério gera vergonha, ansiedade, medo, assassinatos, feminicídios, machicídios. O adultério é pecado porque ele é uma injúria e profanação, aliança feita com Deus e o cônjuge. Nós vamos ver o que é o casamento. A maioria das pessoas são ignorantes sobre o que a Bíblia diz que é o casamento. Por isso que elas menoscabam, diminuem a gravidade do adultério, porque também elas diminuíram, reduziram o valor do casamento. Elas não compreendem que o principal propósito de Deus ao criar o homem foi, através do casamento, espalhar o seu caráter santo na terra. Então, o adultério é uma injúria e profanação à aliança feita com Deus e o cônjuge. O adultério comete mentira e deslealdade diante do compromisso assumido com o cônjuge diante de Deus. Isso aqui é o adultério que já leva para o divórcio. O adultério rouba ao crente dos direitos e bens que só a ele pertencem. Rouba a ele o corpo do cônjuge, o investimento e cuidado que deveria ser dado ao cônjuge. Tudo isso era roubado e dado ao parceiro do adultério. Como eu falei, prejudica e profana a instituição do casamento
porque é trocada por uma nova relação que está sob proibição e maldição de Deus. O machado que está em cima da cabeça do boi viola a aliança do casamento, nós vamos ver, mas não consegue quebrar a aliança ou o contrato. Aquele contrato feito no cartório não é apenas um evento jurídico, ele é muito mais, nós vamos ver. O adultério compromete, expõe a vulnerabilidade e a perdição dos filhos, que têm necessidade da união estável dos pais. O adultério leva ao divórcio, o divórcio leva aos filhos da mãe. Há um livro intitulado Os Filhos da Mãe, em que um homem teve um filho dele, adolescente, assassinado por outro adolescente. Ele foi atrás de saber quem era aquele menino. Aquele menino era filho de pais divorciados, e então ele ficou por conta, porque a mãe não podia cuidar, que ia tentar ganhar o pão. O pai assumiu um novo relacionamento, e aquele menino queria um tênis. E o que foi que ele fez? Encontrou um outro adolescente com um tênis bonito, ele mata o adolescente por conta do tênis. Aí aquele pai, eu quero saber o que é que está por trás de um adolescente que mata outro adolescente por conta de um pazinho de sapato. E sabe o que ele descobriu? Que grande parte dos filhos do divórcio, ou das separações, ou da fornicação que gera as mães solteiras, geram filhos delinquentes, filhos na criminalidade, filhos nas drogas, derrotados, muitos se suicidam. Então você entendeu por que Deus odeia o adultério? Deus odeia o divórcio? E que Deus diz que o recasamento não é a solução? Então compromete, expõe e fragiliza os filhos, cavando a sepultura deles, os levando para a perdição. Ainda o adultério quebra o 7º mandamento da lei de Deus, que Deus diz: não cometerás adultério. Ou seja, quebra o 7º mandamento num ato de rebelião, desafio a Deus, desafiando a Deus a fazer alguma coisa. Você não disse que quem adulterar, você vai matar machado? Vamos ver se você consegue me pegar. Revela a falta de entendimento, né? Como nós vimos, o adulto não tem bom senso. E indiferença diante da maldição e ruína determinada por Deus contra os adultos. Faz parte da lista do rodimento do inferno, os adultos. Então isso aqui é a parte concluindo aquela primeira parte, e ficou isso aqui que era muito importante. Por que é que o adultério é tão detestado? E naquele final, eu coloquei uma conclusão sobre como vencer a tentação para o adultério. Rapidamente, primeiro, rejeite pensamentos lascivos. Desejar alguém que não é sua esposa ou seu marido é o mesmo que adulterar. Porque Jesus Cristo diz: começa na mente. Não é o mesmo na gravidade. Mas o adultério começa através de pensamentos, através de pornografia. Só para você ter uma ideia, esse negócio de colocar o celular e o iPad na mão de criança, você sabia que as crianças estão entrando na pornografia? Eu tinha ouvido um dado que aos 8 anos, mas agora 5 anos, a criança já tendo acesso à pornografia. Então, a pornografia corrompe, perverte completamente uma pessoa e a incapacita de ter relacionamentos normais. Insensibiliza para ter um relacionamento normal.
Então, rejeite pensamentos lascivos, rejeite pornografia. Decida que você vai lutar contra a tentação. Evite situações comprometedoras que eu coloco em um lugar de tentação. Mulheres sozinho com um homem bonito, ou homem com uma mulher bonita. Se você nunca está sozinho com alguém do sexo oposto, que não seja o seu cônjuge, o adultério provavelmente não vai ser um problema para você. Se você tem adulterado, já começou na sua mente, você tem visto pornografia, confesse a Deus. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os renuncia alcança misericórdia. Quebre relacionamentos ímpios com pessoas. A Bíblia fala da mulher imoral, ela é sedutora, ela é cheia de caras e bocas e requebrados. Ela expõe suas curvas e suas carnes o mais que ela pode. Ela está todo o tempo se insinuando. Então, fuja desse tipo de mulher. Sua colega de trabalho, só tenha contato com ela estritamente profissional. Se é homem, só para você ter uma ideia, eu vi uma estatística recente que diz que quase que 90% dos adultérios ocorrem no ambiente de trabalho. Eu já trabalhei no setor público, Banco do Brasil, já trabalhei no setor privado, como diretor do departamento de informática de uma empresa, de duas empresas. Em todos eles eu via, vamos dizer assim, a intimidade excessiva entre os colegas de trabalho. Aquilo lá não termina em outro canto, não. Aquilo ali vai terminar no adultério. Não tem como escapar daquilo. Então, quebre relacionamentos. Se você não quer quebrar seu casamento, se você pecou, busque o perdão daqueles que você prejudicou. Peça a Deus para restaurar seu casamento. Eu aqui mais fatos sobre o adultério, mas eu quero passar para a nossa mensagem de hoje. A nossa mensagem de hoje eu quero dar primeiramente a visão que a Bíblia dá sobre o casamento. A Bíblia apresenta um quadro horrível sobre o divórcio, ao passo que apresenta um quadro belíssimo do casamento, que é baseado num vínculo não só legal, mas divino. Deus diz: eu fui testemunha da aliança que você fez com a mulher da sua mocidade. Por isso, o alvo dessa mensagem, o propósito dessa mensagem é desafiar você não separe aquilo que Deus ajuntou. Não separe, não tente seguir o divórcio como uma solução para casamento. Há como se tem um casamento viável, um casamento maravilhoso, não um casamento sem problema, porque cada ser humano é um universo de problemas. Porém, a Bíblia diz que o cônjuge cheio do Espírito Santo, ele pode se unir ao seu cônjuge para levar a carga do lar, a carga da família. Eu vou tentar dar uma visão correta da perspectiva da Bíblia. Lembra que a nossa mensagem, o tema geral é adultério, divórcio, é casamento, porém, o que é que a Bíblia afirma sobre o casamento? E a dar tempo, eu li essa semana um livro sobre divórcio e recasamento, intitulado Divórcio e Recasamento, Divórcio e Novo Casamento, o cavalo de Troia que está dentro das igrejas. O
O cavalo de Troia é o famoso presente grego. Os gregos, quando chegar lá, eu vou mostrar a você o que é que divórcio é casamento. É aquele presente de grego que vai destruir sua vida e da sua família. Na realidade, quando os fariseus foram para Jesus Cristo e perguntaram a ele se o homem podia se divorciar por qualquer motivo, existiam dois mestres judaicos na época, dois rabinos ou mestres. Todos os dois eram a favor de divórcio e casamento. O Hilel dizia que se podia se divorciar por qualquer coisa, se a mulher queimasse o almoço ou o biscoito, já era razão para haver divórcio. Pois é, Joaquim. Os judeus que tinham a lei de Deus, né? Já o Shammai era mais conservador. O Shammai dizia só se houver adultério comprovado. Então, os judeus perguntam a Jesus Cristo se deveria haver divórcio por qualquer motivo. Então, Jesus Cristo salta as opiniões da época dele, da época pós-reforma, e ele vai lá para o Gênesis. Ele diz o que foi que o Criador disse no início sobre o casamento. Então, todo o contexto do casamento é no contexto da criação do homem, da criação da mulher, feitos à imagem de Deus. Lá na criação é dito que Deus a fez em 6 dias e no 7º ele descansou. Ele completou a obra, assim como um pintor. Lembra, ele fez 6 dias. Um pintor ele pode fazer um quadro em 6 dias. E no 7º ele diz, está pronta para ir para o museu, para ser vendida. Então esse descansou de Deus é que Deus estava contente, satisfeito com a perfeição da criação. Tudo funcionava esplendidamente, quando ele diz lá que viu Deus, tudo quanto tinha feito era muito bom. Está lá no capítulo 1, verso 31. Tudo que Deus fez era muito bom, funcionava exatamente conforme o seu propósito. Isso era bom porque funcionava de acordo com o plano, o desígnio e o propósito de Deus. A expressão lá em hebraico, muito bom, alguns comentaristas dizem que poderia se traduzir como exageradamente bom, impossível de ser aperfeiçoado, cheio de paz, de harmonia, chamado de o paraíso. Então, Deus criou o casamento para ser esse contexto de paz, de harmonia. Deus capacitou para que a coisa fosse assim. E o casamento está baseado naquela criação de Deus, do homem e de uma mulher, a sua imagem e semelhança. E Deus nos criou para que representasse a Deus na terra. Deus criou um ambiente perfeito. Deus cria um homem e uma mulher dotados de todas as capacidades para terem todas as suas necessidades plenas e satisfatórias e exageradamente supridas. E interessante, lá Deus criou macho e fêmea, segundo a sua imagem. Jesus Cristo recita esse texto e diz: por isso deixa pai e mãe e se une a sua mulher, e os dois serão o quê? Uma só carne, uma unicidade, uma unidade. Veja essa matemática de Deus.
é um homem mais uma mulher que se torna um no casamento. Essa uma só carne é uma relação mística. Por isso que o casamento é muito mais do que um evento legal lá no cartório, um evento social, uma cerimônia feita num buffet ou numa igreja. Deus tem criado o homem com esse propósito de, primeiramente, refletir a sua imagem, o seu caráter. Não só refletir, mas em Gênesis 1:28, ele devia reproduzir a imagem de Deus. Deus tem uma missão a ele de guardar e se reproduzir. Outras pessoas que teriam a imagem de Deus iriam guardar, cuidar da criação de Deus e não destruir a criação de Deus. Eles iriam representar a Deus e o reino de Deus. Então, essa foi a primeira razão de Deus, o primeiro propósito de Deus criar o homem. O homem, ele é o clímax, é o ponto mais alto da obra de criação de Deus. Lá em Gênesis 1:26-27, disse Deus, que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar. Aí vai dizendo sobre cada coisa da criatura. Deus deu um mandato cultural dele, de cultivar. O que é a imagem de alguém? O que é que você vê quando você se olha no espelho? A sua imagem. Pois Deus colocou os atributos divinos no ser humano. Não por todos os atributos, porque alguns são incomunicáveis. Esses atributos da totalidade, do poder, da ciência e da presença. Mas como o homem é uma criatura sui generis, o único daquela espécie, não tem nada semelhante ao ser humano, capaz de se unir, homem e mulher. Os dois são diversos, são diferentes, mas formam unidade. Essa unidade é formada e se expressa na forma de amor, comunhão, altruísmo, harmonia, cooperação. Eles são diferentes no fazer, mas eles são iguais no ser. Ambos são a imagem de Deus. E Deus deu aquela missão a eles: frutificai-vos, multiplicai-vos, enche a terra, sujeite, administre, domine, cultive. A queda fez com que a imagem de Deus ficasse comprometida. Foi depois da queda que surgiram os primeiros divórcios, os primeiros adultérios. Porém, essa imagem que Deus colocou no homem, que foi corrompida, ela é resgatada quando alguém aceita Jesus Cristo. Em 2 Coríntios 5:17, leiam comigo: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Imagem: as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu, ele fez pecado por nós, para que neles fôssemos feitos justiça de Deus. Então o crente agora é nova criatura para ser a justiça de Deus, espelhar o caráter de Deus. Na realidade, qual é o processo que Deus faz para que aquela obra magnífica feita lá no Jardim do Éden, que era excessivamente boa, volte a ser novamente semelhante a Deus? Aí você tem aqui uma vida deformada pelo pecado. Quando a pessoa se converte, ela recebe o Espírito Santo, que passa a trabalhar na vida dela,
usando a palavra de Deus, usando as pessoas e as circunstâncias. Daí onde as provações, as dificuldades, Deus usa para ir mudando a nossa imagem de pessoas corrompidas, de pessoas violentas, rancorosas, em pessoas semelhantes a Jesus Cristo. Por isso que Paulo fala em nova criatura, porque quando ele se converte, começa um processo de mudança bíblica. E ele passa a refletir cada vez mais a bendita pessoa de Jesus Cristo. Ele deixa de ser egocêntrico, tudo está voltado para o seu eu é o centro de tudo, e ele passa a ser outrocêntrico. A vida dele passa a ser outrocêntrica. Ele passa a amar os outros como ele ama a si mesmo. Essa representação do reino de Deus fala que todos nós temos uma vocação. Qual é a vocação? Daquele que Deus está mudando cada dia. Colossenses 3,17 diz: quando fizeres por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por Ele graças. Então eu tenho uma vocação, um chamado de Deus. Tudo que eu fizer, os vendedores, os empresários que vendem, ele tem que fazer aquilo não para ficar rico, mas para que Deus seja glorificado, como foi na pregação da Carmita ontem para as senhoras. Lídia era uma bem-sucedida empresária, mas ela usava grande parte dos seus lucros para incrementar a obra missionária. Portanto, Deus não nos chamou para uma vida de aventuras voltadas só para nós mesmos, narcisistas, onde nós olhamos nos espelhos e apontamos: você é o cara, você, a história é sobre você. Então veja bem, o casamento é um instrumento de Deus, para nos santificar. O casamento faz parte da vocação de Deus para a nossa vida. Destruir o casamento através de divórcio perverte, compromete a nossa vocação. É por isso que a Bíblia diz que os pastores não podem só podem ser esposos de uma só mulher viva. Ou seja, o pastor não pode ser divorciado. E nem um crente, porque o crente é para ser o modelo do rebanho. Se Deus proíbe o pastor ser divorciado, o crente também está proibido, até porque Deus lá em 1 Coríntios 7 proíbe todo crente de se divorciar. Então o casamento é muito importante aos olhos de Deus, porque é a maneira de Deus alcançar o mundo com a glória da sua imagem. Lembra, são 2 em 1. Esse 2 em 1 reflete o 3 em 1, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando marido e mulher agem unidos, quando marido e mulher agem somando forças, são diferentes, mas nós vamos ver que eles são complementares. Eles são a ilustração do próprio Pai, Filho e Espírito Santo trabalhando. Deus criou o homem. Porém, lá, nós vimos que Deus deu um trabalho a ele, para cultivar e guardar as coisas que estavam no jardim. O trabalho é maravilhoso, o trabalho não é maldição. O trabalho realiza a pessoa pessoalmente. E nós vimos, se tudo quanto fizer, seja em palavras, seja em ação, fazer tudo para a glória de Deus. Portanto, é uma forma de louvor e serviço sagrado a Deus. Quando eu estou indo lá para a indústria, quando eu estou indo lá para a escola estudar,
eu devo estudar o melhor possível, que eu estou fazendo isso para Deus, não é só para tirar boa nota não, nem para o meu pai não. E o homem perfeito, deu nome a todos os animais, e ele viu que ele sentiu um mal-estar. E como Deus conhecia sua criatura, Deus disse: não é bom. Logo todo. Não é bom. É interessante que existem várias histórias porque Deus criou o casamento. Inclusive entre os gregos é dito que um dos deuses gregos criou o primeiro homem com 2 cabeças, 4 braços e 4 pernas. Dá para você imaginar? Uma pessoa com 2 cabeças, 4 braços e 4 pernas. O fato é que esse homem começou a mostrar muita agilidade. Se a gente já faz muita coisa com 2 braços, imagina com 4. Se a gente já faz muita coisa com 2 pernas, imagina com 4. Se a gente já faz muita coisa com 2 cabeças, aí lá esse Deus pagão decidiu partir esse primeiro homem no meio. Uma banda ficou com uma cabeça, 2 braços e 2 pernas, e a outra banda que se tornou o homem e a mulher. Agora, veja bem, aquele ser, quando ele estava unido, as 2 cabeças, os 4 braços e as 4 pernas, ele era forte, ele era imbatível. Quanto mais esse ser dividido, o homem e a mulher se afastaram, ficavam mais fracos. Quanto mais eles se juntavam, eles ficavam mais fortes. Agora, para Deus, homem e mulher são 2 em 1. Homem e mulher separados não é? É bom? Não, não é. É dito que uma das maiores forças da terra é um casal unido. Porque Deus não fez marido e mulher para competirem, para brigarem, para arengarem por qualquer besteira, até por coisa séria. Mas para refletirem a imagem de Deus, que tem uma unidade perfeita entre Pai e Espírito Santo. Aquele casal é para realizar um trabalho espiritual que o homem sozinho ele é incapaz. A mulher sozinha não é suficiente. Por isso Deus cria a mulher para completar o que faltava no homem e o homem completar a mulher. É uma unidade. Os 2 serão um só. E quanto mais unidos, e Deus disse que não é bom que não esteja só. Lhe farei uma auxiliadora idônea. Essa palavra auxiliadora é um termo usado somente de Deus e da mulher na Bíblia. Auxiliadora aqui é como se fosse um refúgio. Idônea, a palavra lá no hebraico, é que esteja diante de si, ou conforme o oposto. Juntando as 2 palavras, é alguém como Deus, semelhante ou conforme ao homem, porém diferente do homem, porém que é o complemento do outro. Homem e mulher juntos são imbatíveis. Homem e mulher separados são um desastre. Lembra? Você que é solteiro, você está se preparando para ter um casamento conforme o propósito de Deus?
Um casamento que é para trazer glória a Deus. Falando daquele aspecto místico, espiritual e santificador dos cônjuges. Voltando ao texto, não é bom que eu esteja só, farei um auxiliador idôneo para ele. Marido e mulher, eles são diferentes. Com uma mão direita é diferente da esquerda. Mas alguém só com uma mão faz menos. Duas mãos juntas fazem mais. Portanto, o casamento é para complementação, é para companheirismo, não é para competição, não é para conflito, não é para divórcio. E foi isso que fez com que o homem se sentisse mal. Ele viu que cada animal tinha uma parceria, tinha uma companheira, um companheiro. Somente ele olhava e dizia: a mim. Homem e mulher, na verdade, formam um time. Um time que Deus montou aqui na terra para refletir a sua imagem, o seu caráter e realizar suas obras. Por isso que ele diz lá em 2 Coríntios 6,14: não entre em julgo desigual com incrédulo. Crente deve casar com crente. Isso já deve começar no namoro. A unidade do casal, apesar da sua diversidade, reflete a imagem de Deus. Os papéis do casamento refletem uma subordenação funcional no fazer, com igualdade, não inferioridade no ser. Na realidade, tem ditados que os opostos não somente se atraem, mas fortalecem a união conjugal. O segredo do casamento é a unidade em diversidade. Por isso nós somos diferentes. Portanto, casamento, Deus diz, aquilo que Deus uniu, aqueles duas pessoas diferentes, Ele as uniu para formar uma unidade, um time de trabalho para realizar a obra de Deus. Por isso que ele diz que honra o casamento. Ele honra a aliança do casamento e ele declara que na aliança do casamento não é um mero evento no cartório, um evento social e legal, mas é um compromisso indissolúvel, até que a morte os separe. Aquilo que Jesus declarou, aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Mas nós vemos que os casamentos, já na cerimônia, na realidade, as sementes do divórcio já são plantadas no namoro. O casal que não namora de acordo com os padrões divinos, eles plantam a semente do divórcio ainda quando estão namorando. Por isso que quando casam, o solo do casamento é movidíssimo, é o solo das emoções, que não dá para sustentar. Porém, o casamento deve ser tratado não como uma coisa que pode ser dissolvida. Eu lembro, quando eu era jovem, eu li um livro mais puro que o diamante. Que o crente deve ser puro como o diamante. Que deve encarar o seu casamento precioso e puro como um diamante. Deus diz: eu fui testemunha do voto que você fez com a mulher da sua mocidade, com a qual você foi desleal. Portanto,
Portanto, depois que o casal casa, eles devem dizer um para o outro: nós somos um, ligados, colados, e nada nos vai separar realmente. Pode ser que cada um vá morar no outro lado, no ponto extremo do planeta. Mas o que ocorre é o que Adão dissesse: afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. É com ela que eu tenho uma aliança, com ela que eu estou unido. Então, declaração de exclusividade, quando Jesus Cristo deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Eu quero, por conta do tempo, parar nesse ponto aqui e mostrar para você que essa compreensão do caráter indissolúvel do casamento não é coisa inventada nos últimos dias. Como eu falei para vocês, eu li um livro e aqui eu tenho impresso, o título do livro é Divórcio Novo Casamento, o cavalo de Troia dentro da igreja. E quem acreditar? E o primeiro capítulo mostra os ensinamentos da igreja sobre casamento, divórcio e recasamento. Esse livro foi escrito por José A. Wigger. E não é um qualquer um. Alguém que vê o divórcio, o casamento como indissolúvel, e o divórcio e o novo casamento como não anulando o primeiro casamento, pode pensar porque não conhece a filosofia, não conhece a teologia. José Wegel, ele é doutor em teologia e doutor em filosofia. Então ele escreve o seu livro mostrando que divórcio e novo casamento é um cavalo de Troia dentro da igreja. E quem acreditar? Então, só começando aqui um pouco da leitura desse livro do Weber, deixa eu ver quando foi que eu botei. Está aqui. Está aqui. Ensinamentos da igreja primitiva sobre casamento e divórcio. Ele coloca lá o desafio de Paulo e Timóteo assim: tu, pois, filho meu, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus, o que de mim ouviste, diante de muitas testemunhas, confia a homens fiéis que também sejam capazes de ensinar outros. Eu quero, só para você ter uma ideia, quem eram os pais da igreja? Os pais da igreja foram os teólogos, foram aqueles que sistematizaram a sã doutrina, a doutrina dos primeiros 3 séculos. Alguns colocam até no 4º século. E todas as doutrinas que nós temos hoje como a sã doutrina ganham maior respaldo quando defendida por esses chamados pais da igreja, por esses crentes primitivos. Mostra o que era que a igreja primitiva acreditava antes das muitas corrupções que vieram depois da emergência da igreja imperial, a igreja católica apostólica romana. Então, só para você ter uma ideia, um dos livros um dos pais da igreja, e um dos livros, pastor de Hermas. Hermas, ele era contemporâneo do apóstolo João, no ano 90 depois de Cristo. Hermas escreveu: o marido deve
se tiver que deixar a esposa de lado, deve ficar sozinho. Mas se ele deixar sua mulher e casar com outra, também comete adultério. Então ele escreve lá, olha o que Hermas ensinou. É um dos pais da igreja, esse aqui é contemporâneo do apóstolo João. Se uma esposa persiste em comportamento adúltero, a parte inocente pode e deve divorciar-se dela, para se separar dos pecados do ofensor. Se o marido se divorciar da esposa por esse motivo, ele deverá permanecer sozinho e não se casar novamente. Se uma esposa se arrepende de sua ofensa, o marido deve perdoá-la e recebê-la de volta como sua esposa. Essa era a prática da igreja primitiva. Se a esposa adulterasse, aquele irmão que mandou usar, perguntando, meu amigo, a esposa adulterou, o que é que eu devo fazer? Como eram aqueles crentes na época ainda do apóstolo João agia? Se uma esposa se arrepende de sua ofensa, se ela não se arrepende, deve se divorciar dela, mas não casar de novo. Porém, se ela se arrepender, o marido deve perdoá-la e recebê-la de volta como sua esposa. Se o marido não perdoar sua esposa arrependida, ele terá sobre si um grande pecado. Ou seja, se ela se arrepender, ele tem que receber. Justino Mártir, 151 depois de Cristo, ele foi um dos primeiros grandes teólogos e apologistas, ou defensores da fé cristã. O que foi que Justino Mártir ensinou? Ele disse, entregar-se à luxúria equivale a ser culpado de adultério no coração. Quem casa com uma pessoa divorciada, comete adultério. Quem se casa novamente, peca contra Deus, enquanto o ex-cônjuge ainda estiver vivo. Deus não leva em conta, nem a igreja deveria levar em conta a lei humana, quando esta viola a lei de Deus. Essa era a prática da igreja, dos crentes da igreja primitiva. Aqui, o Justino ensinou que Deus julga motivos, intenções, pensamentos e ações particulares. Nosso Deus sabe de tudo, e tudo está exposto diante dele. Você nota que o pastor de Hermas ensinou isso, a indissolubilidade do casamento. E o crente, se ele se divorciasse, ele não podia casar de novo. Se a parte ofensora se arrependesse, ele devia receber, senão ele estaria pecando. Justino Mártir, 150 anos depois, tem o mesmo pensamento. E Clemente de Alexandria. Tito Flávio Clemente, conhecido como Clemente de Alexandria, foi um teólogo grego que atuou como diretor da famosa escola catequética de Alexandria. Seus escritos pretendiam guiar cristãos maduros a um conhecimento mais perfeito de Deus e a um caráter moral justo. Sua defesa da fé recomendava a moralidade, bondade e paciência. Agora, o que é que ele ensinava sobre o divórcio, recasamento? Ele dizia, as Escrituras encorajam os cristãos a entrar em um relacionamento matrimonial. O acordo de vínculo matrimonial é permanente e não permite que ninguém seja desobrigado do vínculo, daquela ligação. Ele diz, o adultério é um motivo legítimo para o divórcio, salvo nesse caso a separação é proibida. O novo casamento, enquanto o ex-cônjuge ainda está vivo, deve viver estado de adultério e é expressamente proibido nas Escrituras. Essa é a compreensão da igreja primitiva. Não é a compreensão de, embora, devido ao debate que reacendeu, tem muitos pastores e igrejas que voltaram a defender o que defendia os crentes primitivos, os teólogos. Clemente de Alexandria ainda diz, um homem que se divorcia de sua esposa, a estupra e a corrompe, pois se ela se casar novamente, por qualquer motivo, exceto a morte do marido, ela se tornará adulta. Você está ouvindo um pastor do ano 208 depois de Cristo. Nós vimos um de 90, um de 150 e agora era chamada Igreja Primitiva.
Ele diz que um homem que se divorcia de sua esposa a estupra e corrompe. Ele diz mais, quem se casa com o cônjuge divorciado peca não só por cometer adultério com o cônjuge de outro, mas também peca contra Deus por agir como impedimento à reconciliação do casal original. Ou seja, se um casal se separa ou se divorcia, se ninguém fosse casar com uma pessoa divorciada, havia uma possibilidade de reconciliação. Então quem recasa ainda comete o pecado de impedir a reconciliação do cônjuge. Quem está dizendo isso aqui é Clemente de Alexandria. E Orígenes, quem era Orígenes? Ele é conhecido como o teólogo mais talentoso e importante da igreja primitiva. Como estudante e exegeta do Antigo e Novo Testamento, influenciou de tal forma o raciocínio analítico da igreja de sua época, que suas obras ainda têm grande impacto na doutrina e na prática. O que era que Orígenes, de 248 depois de Cristo, um dos teólogos, um dos pensadores mais arcudo, mais bem preparados da sua época? Olha aqui o Orígenes diz: o homem que se divorcia da sua esposa, que não é culpado de fornicação, faz com que ela se converta em adúltera, se ela se casar novamente. E o homem que se casa com ela é um adúltero. Ele diz: a aliança matrimonial entre um homem e uma mulher é permanente enquanto o marido e a esposa estiverem vivos. Ele ainda diz: não importa quais sejam as circunstâncias legais, uma relação de novo casamento celebrada com ambas as partes ou um dos dois divorciados, enquanto esse cônjuge está vivo, é adultério. Porque é isso que os textos da Bíblia dizem. Orígenes ainda diz: as relações íntimas entre o homem e sua esposa em novo casamento, enquanto esse cônjuge ainda estão vivos, são adúlteras e consideradas pecados. Ou seja, nessa noite, um monte de pastor divorciado e recasado vai ter relação com sua esposa. Um monte de crente divorciado e recasado vai ter relação com sua esposa. Porém, a compreensão da igreja primitiva é que essas relações íntimas, enquanto o ex-cônjuge estiver vivo, são adúlteras e considerados pecados. E então, o Orígenes diz: o novo casamento não é realmente um casamento, mas sim um adultério disfarçado. Será que as nossas igrejas estão ensinando isso aos crentes? Eu escrevi um livro há uns 20 e poucos anos atrás sobre a indissolubilidade do casamento. Sacralidade e indissolubilidade do casamento. E algumas pessoas que leram ou que me ouviram falar sobre o assunto chegaram para mim: pastor, por que alguém não me disse isso antes, não me mostrou isso antes? Se alguém tivesse me mostrado isso antes, eu não tinha me divorciado, eu não tinha recasado. A Bíblia diz que o povo de Deus está se perdendo porque lhe falta conhecimento, porque alguns assuntos não são abordados porque não são convenientes. Basílio o Grande, 375 depois de Cristo, ele nasceu em Cesareia e foi educado na Grécia, em Atenas. Ele é considerado um dos grandes pais e doutores da igreja. Seus escritos incluem o Espírito Santo e Morália. A igreja pediu-lhe que a ajudasse na defesa contra as doutrinas heréticas arianas que diziam que Jesus não era Deus. Ele diz que a mulher que vive com um adúltero é adúltera em todos os momentos, é adultério continuado. O homem que abandonou sua esposa e a vai atrás de outro, ele próprio é um adúltero porque a faz cometer adultério. E a mulher que vive com ele é um adúltero porque fez com que o marido da outra viesse ficar com ela. A mulher que vive com um adúltero é adúltera em todos os momentos.
A mulher que foi abandonada pelo marido deveria, ele diz, na minha opinião, permanecer como está. O Senhor disse, se alguém abandona sua esposa, exceto por causa de fornicação, ele a faz cometer adultério. Portanto, ao chamá-la de adúltera, ele a exclui de ter relações sexuais com outro homem. Pois quando... Vamos resumir o que Basílio ensina. Basílio não, realmente, Basílio Grande, 375 depois de Cristo. Ele diz, o homem que abandona sua mulher, que se casa com outra, faz com que a sua mulher cometa adultério. Nós já estamos no ano 375 depois de Cristo. Ele diz, a mulher com quem o homem divorciado se casa é culpada de adultério. Um relacionamento adúltero é um adultério constante, não é um pecado único. Hoje, uma coisa que as igrejas tentam tirar da cabeça dos divorciados e recasados é que até igrejas como a John Piper diz que todo divórcio e todo recasamento é adultério, mas que se a pessoa se arrepender, deixa de ser adultério, que o recasado não está em adultério constante ou contínuo. Porém, a compreensão da igreja primitiva diz claramente, né, que a mulher, deixa eu ver aqui, um relacionamento adúltero com um divorciado é um adultério constante, não é um pecado único. Ele diz mais, uma esposa abandonada deve permanecer como está e não se casar novamente. Uma mulher abandonada que pega outro homem e mantém relações com ele, comete adultério. Se um homem é culpado de adultério, a mulher também o é. É uma ofensa grave uma mulher tomar o marido de outra mulher. Ele será culpado de adultério. É uma ofensa grave um homem tomar a esposa de outro homem. Ele será culpado de adultério. Por que a igreja está ensinando isso? Ambrósio de Milão é outro. Ambrósio de Milão é em 387, já é chegando uns 400 anos depois de Cristo, né? O que é que ensinava o Ambrósio de Milão? Ele diz que o sexo é um direito conjugal limitado ao marido ou à esposa. As relações sexuais legítimas com o cônjuge protegem do pecado sexual. As relações sexuais extraconjugais constituem um pecado e são armadilha que servirá para prender e matar. Deus proíbe o cônjuge se divorciar e casar novamente com outra pessoa. E no caso, Ambrósio interpreta os escritos de Paulo em Corinto como significando que é proibido um homem ou uma mulher casar-se com outra pessoa enquanto o ex-cônjuge ainda está vivo. Ele ensina que é um equívoco acreditar que alguém simplesmente tem o direito de se divorciar do cônjuge, embora a lei humana permita tal coisa. Deus o proíbe categoricamente. Ele ainda diz, qualquer pessoa que siga os costumes e leis humanas relativos ao casamento, divórcio, novo casamento, em vez de obedecer às leis divinas, deve apresentar-se diante de Deus com temor reverente. Ele diz, todos os legisladores, tanto na igreja como fora dela, são solenemente advertidos a obedecer, a ouvir e obedecer a palavra do Senhor. A ordem de Jesus é reafirmada. O que Deus uniu, ninguém o separe. A conversão ao cristianismo perdoa pecados passados, mas não anula nem descarta as leis de Deus. Eu me divorciei quando eu era descrente. Na próxima mensagem nós vamos continuar e nós vamos ver outro grande professor, teólogo da igreja primitiva, Jerônimo, em 396 depois de Cristo. Por que isso está sendo mostrado aqui? Não é para perseguir quem é divorciado e recasado. É para alertar esses que não são ensinados essas coisas e estão se divorciando, estão recasando e cometendo, como disse aqui um dos pais da igreja,
estupro com a sua esposa. Porque quando ele divorcia uma mulher, como Cristo disse, a leva a se tornar adulta ao recasar. A carta de divórcio dizia que a mulher que recasava ficava contaminada, e era contaminação sexual, e isso lá no Pentateuco é adultério. Jesus Cristo estava de acordo lá com o que está dito lá na carta de divórcio, que a pessoa que recasa comete adultério. Em Marcos 10, 11 a 12, ele diz claramente: quem casa com divorciado comete adultério, quem casa com divorciado comete adultério. Em Lucas 16, a mesma coisa. Paulo deixa bem claro o que os pais da igreja que estão repetindo, ensinando a igreja primitiva, é o que não é mais ensinado hoje na igreja. Por isso que as igrejas estão inundadas de pessoas divorciadas, recasadas, pessoas que estão cometendo um pecado continuado, estão destruindo suas vidas, sua família, estão errando porque não se lhe está sendo ensinado o que a igreja ensinou até o advento de Lutero e Erasmo de Roterdã. Foram eles que, seguindo o humanismo renascentista, abriram as portas para divórcio e davam direito a recasamento. Mas o meu desafio aqui: não separe o que Deus uniu. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, protege, Senhor Deus, os casamentos. Ajuda a cada alma a ser piedosa e ver o teu plano para o casamento e viver conforme esse plano. Obrigado por esse tempo aqui, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite.